Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo falando sobre Paulistas Fut. Vou concluir aqui a rodada que aconteceu neste último final de semana e falarei um pouco sobre o meio de semana onde começará o Campeonato Brasileiro. Então vamos para os prognósticos aqui do que a gente pode falar, beleza? Tenta ser um pouco mais rápido neste vídeo aqui hoje. Vamos falar um pouco dos resultados que aconteceram nesse final de semana do Paulistão. São Bernardo, Mirassol, São Bernardo 0, Mirassol 4. Que legal, legal, boa. São Bernardo 0, Mirassol 4. Mirassol precisava vencer o jogo e replicou uma goleada maravilhosa, né? 4-0 no São Bernardo, que é um clube muito forte, em casa. Não conseguiu segurar o Mirassol, que veio com força praticamente máxima e arrebentou o jogo. Nada mais justo um time de Série A contra um time de Série C, né? Então, Série B, se não me engano, São Bernardo. Então, tá valendo, é um resultado que foi até plausível. Tivemos Ponte Preta e Noroeste, a briga dos desesperados. Lembra que eu falei dos dois que não tinha pontuar? Ponte Preta não tinha feito nem gol. Dessa vez a Ponte fez gol, fez dois, mas, porra, pior pelo resultado possível. Não, pior podia ter perdido, né? Mas 2-2 não ajuda nenhum dos dois. Os dois lanternas continuam lá embaixo, então, resultado, ó, velhíssimo. A Ponte Preta não tem muito o que dizer, cara. Esse ano cai. Pelos resultados é muito improvável. Não conseguiu o resultado mais importante, que era ganhar do penúltimo em casa, então, difícil. Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras ganhou de 3-1, pelo que eu vi os lances, eu não vi o jogo, parece que o Palmeiras dominou o jogo, então merecido o resultado, né? O São Paulo, como eu disse, tem muitas peças individuais muito boas, só que o coletivo falha um pouco ainda, então não está conseguindo disputar com esses times que tem um coletivo forte. Então, o Palmeiras ganhou o jogo 3-1, acho que acertei também. Santos e Bragantino, 0-0, eu falei que seria um jogo difícil na Vila, o Bragantino está bem, conseguiu manter um empate legal. Ainda não perdeu no campeonato, se não me engano, o Bragantino, tá? Se perdeu. Ele perdeu o Bragantino? Cara, acho que perdeu sim, mas ele tá mostrando futebol bom, né? É um começo legal, espero que mantenha esse ritmo para os próximos campeonatos, né? Para o decorrer do ano. Mas o Bragantino tem mostrando um futebol muito bom e o Santos, cara, tá devendo. Precisa começar a ter mais impacto nos resultados, né? Capivariano e Primavera. A Primavera ganhou fora de casa, um resultado fantástico para mim. Primavera com esse resultado não cai mais, se salvou do rebaixamento. Tem que cair, lógico, ficar esperto com os próximos jogos, tudo, mas isso aqui foi uma bomba de alívio para eles, tá? Foram a 7 pontos, agora eles estão muito distantes da zona de rebaixamento, então é um resultado importantíssimo para eles. Novo Horizontino e Botafogo, eu tinha falado, o Novo Horizontino era super favorito, fez de frente de casa, 2-0, é o primeiro colocado do campeonato, então o Horizontino mais do que merecido o campeonato está fazendo, o resultado só comprova isso. Velo Clube Corinthians, eu assisti esse jogo, o segundo tempo pelo menos, né? Cara, o Corinthians totalmente de reserva, o Velo Clube não atacou o Corinthians, pouquíssimo à frente, segurou o resultado até o final. O último lance do jogo, o Corinthians fez o gol, um gol de... Eu não vou dizer que foi, eu não acho uma falha do goleiro, ele fez uma defesa difícil, sorte, ele deu azar que o atacante estava bem esperto, e olho aberto. Então o Corinthians ganhou o jogo, mas foi o que mais tentou finalizar. Por mais que seja um time reserva e não tivesse tantas condições, conseguiu sim fazer um gol e ganhou os 3 pontos importantes para poder brigar pela classificação. Hoje o Corinthians é o quarto, quem diria, né? E o último jogo, Portuguesa e Guarani. Eu estou xoxo hoje porque a Portuguesa perdeu em casa com 1 a menos de novo. Foi praticamente uma reprise do jogo do Palmeiras. A Portuguesa jogando bem, mostrando bom futebol no jogo. Teve um jogador expulso, merecida a expulsão. Eu acho que ele não deveria ter sido expulso ali, o jogador não deveria ter feito a falta. Poderia sair o gol do Guarani? Poderia sair o gol do Guarani, mas o time ainda estaria completo e poderia buscar reação. A expulsão do jogador da Portuguesa foi aos 30 do primeiro tempo. Teria muito jogo ainda para buscar um empate, sabe? E com 1 a menos complica muito, ficou com o primeiro tempo 0-0, mas com 1 a menos. Quando chegou no segundo tempo, no comecinho, o Guarani já fez o gol. Depois só manteve, né? Segurou a barra e foi para a vitória. Então, a Portuguesa perdeu uma chance incrível em casa contra um time direto. Não acho que briga pelo rebaixamento agora, ainda pelos resultados, né? Mas tem que ganhar os próximos jogos. Vai enfrentar o Primavera fora, que está se mostrando um time muito competitivo. Depois tem a Ponte em casa, aí não tem jeito, cara. Ponte em casa tem que vencer. A campanha da Ponte é péssima e a Portuguesa não pode ter jogadores expulsos assim, cara. Prejudica muito o jogo. Guarani, por outro lado, mostrando qualidade de novo, como eu falei, ele é um time que estava crescendo, tem potencial para crescer, conseguiu um resultado maravilhoso fora de casa, 1-0. O time chegou a... Ele estava com 6 pontos, né? 5 pontos, foi para 8, então tá lá em cima o Guarani, muito forte. Briga para classificar também, tenho quase certeza que vai. E um resultado fantástico para eles. A Portuguesa, não me ajuda, né, Portuguesa? Depois de uma semana tão maravilhosa, consegue fazer essa cagada aqui. Mas beleza, esse aqui é o Paulistão, tá muito disputado.
As três primeiras posições, que são Novo Horizontino, Palmeiras e Bragantino, estão muito fortes, estão muito acima. Esses times aqui já estão brigando só por mando de campo mesmo agora. Existem uns 9 times aí brigando na tabela aí no meio, que vai definir quem vai para mata-mata ou não, né? O São Paulo está muito encrencado, ele perdeu o jogo, eu falei que seria muito difícil, eles perderam esse jogo, então o São Paulo está meio complicadinho na tabela, está lá embaixo, mas Ponte Preta e Noroeste estão fazendo de tudo para cair, então é muito provável que o São Paulo caia, porque agora o São Paulo vai ter um clássico contra o Santos, agora o último clássico, depois disso são 3 jogos que ele enfrenta times diretos lá de baixo, né? São times que estão brigando lá embaixo, então o São Paulo tem muita chance de conseguir vitórias e sim se classificar, mas tem que mostrar um futebol melhor, né? Não tem o que falar. Então o Paulistão aqui por enquanto, vamos mudar agora para o Brasileiro. Nesse meio de semana começa o Campeonato Brasileiro, teremos só jogos da Série A por enquanto, então falarei só dos times paulistas, né, que é o Paulistas FUT, e dei um prognóstico do que pode acontecer. Pelo que eu vi, todos os times que vão disputar o Paulistão, o Brasileiro nesse começo, vão com times completos, menos o Corinthians, porque ele tem no final de semana a decisão contra a Supercopa do Brasil. Mas vamos ver como que eles vão definir aqui. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, lá em Atlético, tá? Palmeiras é um time muito forte, cara. O Atlético também tá jogando bem lá com o São Paulo, ele ganhou do Cruzeiro no Mineirão, né, no último jogo, então de virada ainda. Então ele tem jogadores bons. Eu ainda acho que o Palmeiras é favorito, né, por ter um time mais qualificado, mais entrosado, né, melhor, assim, no quesito melhor. O Palmeiras está superior hoje. Como jogar fora de casa, pode acontecer sim uma vitória do Atlético. Eu vou apostar 1-1 no jogo, tá? Acho que vai dar empate, o Palmeiras começa com empate. Depois temos Coritiba e Bragantino. O Bragantino tem mostrado um futebol muito bom, o Coritiba nem tanto. No Paranaense até que tá bem, só que ganhou o clássico, mas depois perdeu pro Foz do Iguaçu. Então assim, Cascavel, acho que foi o Cascavel. Então tem uma irregularidade muito grande o Coritiba. Joga em casa, voltando para a Série A depois de muito tempo, né? Então tem que conseguir o resultado, mas o Bragantino tem sim demonstrado futebol grande. Então, se for com o time mais forte que tem, eu acho que o Bragantino sim é favorito e ganha esse jogo. Vou pôr aqui 1-0 no Bragantino, tá? Corinthians e Bahia. O Corinthians, como eu falei, tem a decisão da Supercopa do Brasil, né? No final de semana. Jogando em casa, pode ser que tenha um time misto, acho que misto para titular. Um ou outro jogador que não seja titular, mas mesmo assim o Bahia tá vindo muito forte. Muito forte. Então, eu acho que o Bahia é favorito nesse jogo. Por mais que o Corinthians jogue em casa na Arena Química, se for com o time titular, o Corinthians é favorito. Mas como eu acho que vai poupar um ou outro, eu acho que o Memphis Depay não joga ainda, eu acredito que o Bahia venha com mais força nesse momento. Então, eu vou apostar aqui 2-1 pro Bahia nesse jogo, tá? Chapecoense contra Santos. Cara, Santos, mano, Chapecoense é complicado, hein? Chapecoense tá fazendo o campeonato catarinense bem regular, nada muito superior, né? Ou ruim. E o Santos está muito irregular. Então, nesse jogo, vou apostar na Chapecoense como favorita. Ela joga em casa, então acredito que a Chapecoense tem mais chances. Então, 2-0 para a Chapecoense nesse jogo, tá? Apesar de eu achar o ataque do Santos muito forte, né? Pode ser muito fácil de fazer gol, mas vamos lá. Temos aqui depois São Paulo e Flamengo, né? Vixe, aqui é a pedrada, né? Flamengo com o timaço que tem, cara. As reservas do Flamengo são muito fortes. É melhor que o time titular. E o São Paulo tá numa draga que, pô, difícil. Não tem outro resultado aqui não chutar, que o Flamengo é favorito nesse jogo. Apesar do São Paulo jogar no Morumbi, mas não tem demonstrado reação o São Paulo. Então, eu acho que o Flamengo leva 3-0 esse jogo, hein? Nossa Senhora. E aqui temos Mirassol e Vasco. Cara, o Mirassol arrebentou todo mundo ano passado em casa. Não perdeu jogando em casa no Brasileirão. Vem de uma vitória contundente, 4-0 no Paulista. Então, jogando em casa, o Mirassol tem sim amplas vantagens. E o Vasco também não está naquele entrosamento que estava ano passado com o Diniz, né? O Ryan, que é o melhor jogador, saiu do time. Então, acredito que o Mirassol sim é favorito. Vou colocar aqui 3-1 para o Mirassol nesse jogo, beleza? Então, esses são os resultados que eu acredito que vão acontecer no meio de semana no Brasileirão. Quem sabe eu acerto, quem sabe eu erro, né? Vamos ver. Mas aqui são os times paulistas no Brasileirão por enquanto, tá? Sexta-feira eu volto com os resultados dessa rodada e o prognóstico para o final de semana. Volta ao Paulista e tem a decisão da Supercopa do Brasil, né? Então é isso, gente. Agradeço a todos que tenham assistido esse vídeo, espero que tenham gostado e voltaremos na sexta-feira com mais um Paulistas FUT, ok? Um beijo a todos e até a próxima. Valeu!